Conheça o país onde as oportunidades de emprego superam o número de habitantes e o salário mínimo é surpreendentemente alto. Há nações no globo que raramente são mencionadas, geralmente devido ao seu tamanho diminuto e população modesta. No entanto, essas nações têm uma renda per capita que ultrapassa a média global e um padrão de vida excepcionalmente alto. Liechtenstein é um desses países. Originário do alemão, o nome completo deste país é o Principado de Lothringen. É uma monarquia constitucional baseada em princípios democráticos, o que significa que até mesmo o príncipe é responsável perante o povo, que pode destituí-lo se assim o desejar. Curiosamente, a maioria das pessoas nem sequer sabe da existência de Liechtenstein, pois é realmente pequeno. Localizado em um vale entre a Suíça e a Áustria, na Europa Central, o Vale do Reno cobre quase metade do país, enquanto o resto é composto pelos Alpes. Com apenas 160 km², é considerado o sexto menor estado do mundo, superado apenas por países ainda menores como San Marino, o Vaticano e Mônaco. A população oficial registrada nesta pequena área é de aproximadamente 40 mil, com apenas cerca de 6 mil deles residindo em Vaduz, a capital. Ao contrário da maioria dos países, onde as capitais abrigam mais de um quarto da população do país, em Liechtenstein, a maioria das pessoas vive em aldeias cercadas pela natureza. É bastante incomum e impressionante ver alguns dos carros mais caros do mundo estacionados em frente às casas das aldeias. A capital, Vaduz, está localizada na parte ocidental do país e se estende verticalmente. O país ostenta a maior taxa de alfabetização do mundo. Isso mesmo que você ouviu, um sólido de 100%. Nesta terra livre de estresse, guerra e caos, as mulheres vivem em média até 85 anos, enquanto os homens desfrutam de uma vida pacífica por cerca de 79 anos. Este país, que conseguiu permanecer neutro durante a Segunda Guerra Mundial, continuou a se desenvolver enquanto outras nações tentavam se recuperar no período pós-guerra. Ao olhar para o país no mapa, podemos ver que Liechtenstein é cercada pela Suíça até a Alemanha Ocidental, ao norte da Áustria até o leste e a Itália ao sul. Então, na realidade, fica a apenas algumas horas de carro de alguns dos países mais prestigiados e magníficos da Europa, especialmente Zurique, a joia da Suíça e uma das 3 cidades mais habitáveis do mundo todos os anos, fica a apenas 1 hora e 40 minutos de carro. Se você se sentir entediado no país, uma viagem a Zurique é extremamente fácil e segura. Liechtenstein, embora situada na Europa, não é membro da União Europeia, mas, assim como a Suíça, a Noruega e a Islândia faz parte da área de Schengen. Portanto, se você tiver um visto Schengen, você pode facilmente explorar este país em apenas um dia. Claro, além do montanhismo e do turismo de inverno, o país não oferece muitas atrações turísticas. Um dos lugares mais visitados do país é o Castelo Leonino, onde reside o príncipe do país. Mas aqui está uma peculiaridade interessante. O que torna a viagem para este país de fora da Europa um pouco complicada não é apenas a exigência de visto. Você pode adivinhar o que é. Pode parecer uma piada, mas este país, meus amigos, não tem aeroporto. Sim, é verdade. Liechtenstein é um dos poucos países do mundo sem aeroporto. Portanto, se você quiser visitar este país vindo do exterior, sua única opção é viajar por estrada. Não tem litoral e não tem aeroporto. Nem a capital, Vaduz, que dificilmente pode ser chamada de uma cidade completa e se parece mais com uma cidade, não requer transporte público ou aluguel de carro para explorar Vaduz. Com uma área de apenas 17 km² e uma população de 6 mil pessoas, a capital de Lothringen é um lugar que pode ser explorado a pé ou de carro em apenas 1 hora. O idioma oficial é o alemão e a moeda utilizada é o franco suíço. Hoje, Liechtenstein é visto como o último vestígio do Sacro Império Romano. No entanto, há apenas 70 anos, este país não era tão próspero quanto é agora. Os líderes daquela época tiveram que vender relíquias do Sacro Império Romano para evitar a falência do país. Agora, este pequeno país está competindo com Mônaco para se tornar o mais rico do mundo. Em um mundo onde a maioria dos países luta para atingir um valor per capita de $50.000, Liechtenstein ostenta um impressionante valor per capita de $170.000, segundo fontes internacionais. O que é ainda mais notável é que, apesar desta imensa renda, o país não tem um único centavo de dívida externa. Neste aspecto, Liechtenstein detém a distinção de ser o único país do mundo sem dívida externa. Geograficamente, o país pode estar localizado em uma das regiões mais seguras do mundo, mas há uma peculiaridade econômica aqui. Devido à sua pequena população, Liechtenstein não é adequado para a produção industrial em grande escala. Além disso, o país carece de recursos naturais significativos.
Então, como é que um país sem as vantagens de uma grande indústria ou riqueza natural significativa se tornou tão incrivelmente rico? Bem, meus amigos, Liechtenstein, assim como a Suíça e Luxemburgo, é um dos principais centros financeiros e de investimento do mundo. Esses países tornaram-se refúgios seguros para a riqueza de empresas e indivíduos ricos, devido à dificuldade de serem invadidos pelas poderosas nações europeias que os cercam. Com o influxo de capital de investidores estrangeiros, Liechtenstein tornou-se hoje uma potência industrial. Não podemos dizer que Liechtenstein não tem absolutamente nenhuma fabricação. Para fornecer um bom exemplo, cerca de 25% das próteses dentárias do mundo e equipamentos odontológicos relacionados são produzidos dentro das fronteiras de Liechtenstein e exportados para todo o mundo. Eles também produzem volantes de automóveis e cabos eletrônicos. Este influxo de tanto dinheiro para o país, sendo a indústria odontológica um dos setores líderes, também resultou em impostos ridiculamente baixos dentro do país, assim como em países árabes como Kuwait, Omã e Catar, onde o imposto de renda é quase inexistente devido à riqueza do petróleo. Em países como Londres e Mônaco, sendo centros bancários e financeiros do mundo, tornam os impostos da população local desnecessários para o governo. Em troca, eles têm uma educação da mais alta qualidade e sistemas de saúde muito eficientes. A taxa de desemprego do país é inferior a 1% da população total, e o número de crimes cometidos é tão baixo que é quase insignificante. Vale a pena mencionar que para um país menos de 1% da população, equivale a apenas cerca de 400 pessoas. Esta é de facto uma taxa de desemprego excepcional para um país. As estatísticas internacionais sobre Liechtenstein revelam um facto interessante. Existem aproximadamente 39 mil pessoas no país e 41 mil empregos disponíveis dentro das suas fronteiras. O que significa que os cerca de 400 indivíduos desempregados no país estão nesta situação porque não são adequados para estes empregos ou não querem simplesmente. Por outras palavras, Liechtenstein é um milagre do emprego que acolhe mais empregos do que a sua população. Outro aspecto interessante é que quase metade das pessoas que trabalham nos escritórios de empresas sediadas em Liechtenstein viajam diariamente da Suíça e da Áustria. Isto porque um país com um fluxo de dinheiro tão substancial e apenas cerca de 40 mil habitantes requer experiência e conhecimento fora das suas fronteiras. O que mostra que para um país se tornar rico, não precisa necessariamente de recursos valiosos como o petróleo ou o gás natural, ou de vantagens geográficas como os portos que garantem a segurança dentro do país e o reforçam com uma economia sólida. As políticas podem permitir que uma nação prospere, especialmente através dos bancos e das finanças. Agora que demos uma olhada aproximada na situação econômica de Liechtenstein, vamos explorar alguns instantâneos da vida em diferentes partes do país. Esta é a capital Fus. À primeira vista, você percebe os bem desenvolvidos edifícios e estradas na cidade. Então, algo mais chama sua atenção enquanto você caminha. Você percebe que nada realmente muda. Isso é o silêncio. É claro, a vida urbana no campo é tão silenciosa que os visitantes de Londres muitas vezes anseiam por algum barulho depois de um tempo. Talvez você aprecie a tranquilidade e esteja longe da agitação. No entanto, você pode ter certeza de que parece incomumente silencioso aqui. As estradas são recém-pavimentadas, mas não há carros nelas. Os escritórios alinham-se nas ruas de ambos os lados, fazendo com que pareça mais um grande prédio de escritórios com lojas do que um país. Você encontra pessoas ocasionais em Liechtenstein, é claro, mas para falar com eles, você precisa saber alemão. Especialmente com mais de 50 anos, não são conhecidos por sua fluência em inglês. Pessoas que estão acostumadas com a excitação das multidões e vastos trechos de terra provavelmente ficarão entediados rapidamente neste país. Em relação aos edifícios, você também notará que dificilmente encontrará grandes prédios de apartamentos semelhantes a condomínios fechados. As casas geralmente são casas isoladas de 2 ou 3 andares, que oferecem uma vida tranquila, cercadas por florestas e árvores. Além das residências, você descobrirá montanhas pulsantes. Quase todas as moradias possuem um jardim e seu próprio espaço. A arquitetura e as cores indicam que indivíduos abastados habitam essas casas. Aqui está o edifício do parlamento deste país próspero. Em uma nação onde bilhões de dólares entram anualmente, os assuntos do Estado são gerenciados a partir deste local. O atual líder do Estado é o príncipe Hans Adam Duns, um bilionário que alcançou uma idade avançada. O príncipe possui poderes políticos significativos no país. Ele pode dissolver o parlamento de 25 membros se quiser, vetar leis e até mesmo levar questões a um referendo.
O mandato normal do parlamento do país é de 4 anos e o príncipe supervisiona seus assuntos. Ao se aproximar um pouco mais das praças da capital Vaduz, na área da cidade velha, você notará que as lojas são coloridas e os cafés e hotéis estão à sua disposição. As ruas do mercado são pavimentadas com paralelepípedos e os cafés proporcionam um ambiente sofisticado para relaxar. No entanto, considerando que as lojas aqui atendem a bilionários que compram algo diferente de alimentos e bebidas, provavelmente será mais caro do que em outras partes da Europa. Ao passear pelas praças do país, você poderá avistar frequentemente a bandeira do país. A bandeira consiste em 2 listras horizontais, com as cores vermelha e azul. No topo da listra azul, há uma coroa dourada. A bandeira listrada horizontal azul e vermelha, adotada oficialmente em 1921, teve um incidente em 1936, quando era muito parecida com a bandeira do Haiti. Foi quando esta coroa principesca foi posteriormente adicionada à bandeira. Esta coroa significa inequivocamente que este país é um principado. Por outro lado, se você explorar o centro da cidade, notará que as pessoas aqui são geralmente adultos ou idosos jovens. Os viajantes muitas vezes pulam este país quando fazem uma turnê pela Europa, porque não há uma extensa rede de hotéis no país, e os operadores hoteleiros locais cobram cerca de 150 euros por noite por quarto. Hoje existem apenas cerca de 35 hotéis no país. Considerando que jantar em cafés também é muito caro, nem todo viajante pode vir aqui confortavelmente. Aqueles que vêm são, em sua maioria, indivíduos ricos que vêm para esquiar e fazer montanhismo. Na verdade, mesmo as pessoas nascidas em Liechtenstein costumam viajar para o exterior com frequência quando são jovens. Isso ocorre porque o setor de entretenimento no país é quase inexistente e empalidece em comparação com outros países europeus. No centro da cidade, existem apenas alguns locais de música ao vivo. Não sei quanto a você, mas viver uma vida de aldeia nas paisagens verdes e exuberantes deste país é uma das oportunidades inigualáveis do mundo. Este panorama visual não aquece realmente o seu coração? Não há um único pedaço de lixo ou pessoas desnecessárias no chão. É como um planeta diferente. Aquelas casas encantadoras e paisagens naturais que você vê nos cartões postais são, na verdade, tiradas deste país. Então, as fotos das casas da vila em Mountain View, que são comumente confundidas com a Suíça, também fornecem exemplos de Liechtenstein. Especialmente a região chamada Malboom, no país, é um paraíso de casas em Mountain Village, situadas entre as montanhas. Malboom, que não é diferente da Suíça, oferece um padrão de vida e uma natureza que farão você esquecer o caos e o estresse do mundo. Enquanto estiver lá, você poderá capturar belas paisagens naturais e contribuir com a arte de Liechtenstein para o mundo, criando sua própria obra-prima. Os modelos Audi se dedicam a apitar como hobby em seus jardins e criar vacas para obter leite fresco. É uma terra de indivíduos vibrantes e positivos que vivem uma vida livre e natural. Veja esta senhora, por exemplo. Ela tem 80 anos e está com ótima saúde, preparando temperos e remédios orgânicos pelas plantas que ela cultiva em seu quintal. Podemos entender que Liechtenstein é outro paraíso, onde os alimentos produzidos industrialmente são evitados e as crianças fazem amizade com os animais. O país é tão modesto que, durante os festivais nacionais realizados durante todo o ano, os cidadãos e funcionários do governo se misturam, comem e bebem juntos, e não há sentimento de desconfiança ou perigo na mente de ninguém. Se você gostou desse vídeo sobre Liechtenstein, pode curtir e se inscrever no canal. Adeus!